Fala aí, galera da Reação Colorada, bora falar de Inter, número 16. Estamos aqui mais uma semana para discutir os principais assuntos do Colorado e eu acho que nós podemos começar com as duas vitórias fora de casa, vitórias importantíssimas que deixam o Internacional na liderança do Gauchão. Daí, Guizo, tudo certo? Como é que foi essas duas vitórias aí para tu? O que tu acha que tu pode tirar dessas duas vitórias e principalmente da liderança do Colorado nesses dois jogos? Vamos lá, né, pessoal? Mais uma semana aí. E agora o Colorado líder do Gauchão, né? Mais uma Podendo vez. aí abrir uma vantagem quarta-feira, porque o rival vai jogar em Erechim ali com os reservas, né? O treinador dele já falou. E o Inter vai jogar em casa titulares possivelmente contra o Brasil de Pelotas. E aí, bom, a gente tem uma grande chance aí de aumentar essa margem aí, né? Sobre as duas vitórias importantes, né? O primeiro jogo lá em Santa Cruz contra o Santa Cruz, né? O jogo que o Inter poderia ter ganho de muito mais, né? Ainda os 2-0 poderia ter sido 4-5, enfim, que não seria nenhum absurdo. E acabou sendo apenas o 2-0. O Ener Valencia fez um gol, criou várias chances, acabou perdendo algumas. Enfim, é início de temporada também para ele, que também é um cara que precisa de condicionamento, né? E bom, valeu essa vitória, foi muito importante, né, com os titulares. E agora, ontem ali contra o Zequinha, né? Um campo que não seria se dá para chamar de gramado, aquilo lá, para mim, aquilo lá é um carpete sintético, né? Os caras acham que aquilo lá é gramado, né? Enfim, nós vamos entrar num debate sobre o Campeonato Gaúcho, que para mim essa federação é ridícula, né? Não, Mas, completamente. enfim, valeu pela vitória, né? O gol de pênalti do Depena. E acho que o jogo ficou mais marcado Pela discussão. pelo descontrole do treinador do Zequinha, que queria invadir o campo para bater no Cudê. Era uma loucura aquilo ali. Enfim, Sim. é um sujeito totalmente destemperado, descontrolado. O cara que é treinador do time de futebol não pode fazer aquilo lá. Fiasqueira, né, cara? Os jogadores tendo que conter ele para ele não entrar no campo e sair para as vias de fato, né? E ainda E tu não sabe. capaz do Cudê ser punido da mesma Não, forma. não. Hoje você já sabe, né, cara? Nos debates esportivos aí da mídia tradicional, você sabe quais são. Vão chegar, vai ter gente que vai pedindo suspensão de 1 ano pro Cudê. O Cudê é o culpado, não sei o quê. Sabe como é que é a coisa, né, cara? Enfim. Então, é isso, né? O juiz alegou na súmula que foi algo ali que passou do tom, mas não falou o que aconteceu. Então, basicamente, dá a entender que o juiz expulsou sem saber o que tinha acontecido. Então, é assim, né, cara? A É arbitragem o desse campeonato despreparo, né? é um despreparo completo. E vamos lá, né? Estamos sem nosso treinador aí para quarta-feira contra o Brasil. E se for a julgamento, que é bem provável, né? Se tratando de Inter, né? Ainda mais que eles mudaram o regulamento agora para. Alegando que houve um erro de digitação. Hum, De digitação foi o erro da federação. A gente sabe muito bem para que foi mudado isso aí, mas eu não vou entrar em detalhes. é. É bem possível que nós perdamos nosso treinador aí pro andar do campeonato, né? Já que a gente sabe como é que é a coisa. Muito provavelmente pro Grenal, né? Acho que vamos por partes aí, vamos começar, como tu disse, pela vitória do Santa Cruz, né? Uma vitória que acho que foi muito boa para o Internacional, né? E eu acho que dá para tirar algumas coisas, alguns jogadores dessa vitória do Santa Cruz, por exemplo, do Ener Valencia, né? Que muita gente fala que o Ener Valencia ainda está desembocado. Eu acredito que o Ener Valencia ele mantém esse nível, tá? Durante o ano. Só que é um nível muito bom. Apesar de ele, como você disse, criar muitas chances e perder algumas, né? Como nós já tínhamos visto no ano passado, cara, ele é um inferno para a defesa. Ele é um inferno. Ele aparece na esquerda, na direita, no meio, ele faz pivô, ele lança em velocidade. Se ele botar na frente e correr, é muito difícil o zagueiro pegar. E é o que é a conclusão que a gente tirou ano passado, né? Ele precisa de alguém do lado dele para realmente ser efetivo, né?
Tanto é que ele já começou o ano participando mais, né? Com mais assistências e menos gols, entendeu? Ele deixa de ser o jogador principal do Internacional. E eu acho que o Ener Valencia tem tudo para crescer ao longo mais dessa temporada, mas nesse início eu acho que ele ainda está com alguns problemas físicos, como todo mundo, né? Um jogador de idade mais avançada, mas eu acho que ele tende a evoluir, apesar de ele já ter, a gente já entender como é o estilo de jogo dele. Sobre a vitória contra o São José, não dá para tirar muito, né? Para mim, não é só o gramado São José, é qualquer gramado sintético. A gente já viu todos os problemas que o Palmeiras teve com o gramado sintético agora dele. O gramado do Atlético Paranaense é sempre horrível de jogar lá. São jogos assim terríveis, com risco de lesão maior, tá? Muito maior risco de lesão. E querendo ou não, a equipe que joga no gramado sintético, que já está mais acostumado, leva uma vantagem, né? No caso do São José, não. No caso específico do São José, o gramado é uma bosta para todo mundo. Mas assim, em gramados, por exemplo, do Botafogo, a gente viu o primeiro turno do Botafogo, ele não perdeu em casa, né? Então, assim, é uma questão que eu acho que deveria ser, sinceramente, proibida de ter gramado sintético, né? Não tem motivo para manter gramado sintético nesses lugares. Vocês Cara, querem ver uma coisa? Olha fale. só uma imagem da coletiva do Cudê ontem. Não sei se dá para ver. Olha os repórteres ao redor dele. Parece que estão cercando ele. Véio. Olha isso aqui. Sim, Essa é a já estrutura cria, do. já cria aquele. Cara, ele fazendo a entrevista em pé. Eu, sinceramente, o campeonato estadual é uma discussão que estão tendo aí, né? O campeonato estadual está se valendo aí por não querer perder para o maior rival, entendeu? Tu leva a sério o campeonato porque tu não quer perder para o Grêmio ou para o Inter. E eu acho que ele está se sustentando nisso, né? E por ser um campeonato amador, né? A federação reflete muito nisso, né? E são árbitros despreparados, a grande maioria, são campos despreparados que não têm a capacidade de receber jogos, principalmente de jogadores de alto nível, de Grêmio e de Inter. Tu investir milhões e milhões de jogadores para, às vezes, perder um jogador para o resto do ano porque lesionou num gramado ruim, né? Como aconteceu com o Soteldo, É, se mas aí lesionou foi num no gramado gramado. de Mas quem, né? então, eu não tenho o que falar. É um gramado ruim, né? Então, péssimo. Então acho que a gente tem que começar, principalmente a federação, né? Tu ainda permitir jogos no Zequinha é muito ruim. Que nem o gramado Santa Cruz estava ok, o do Guarani de Bagé também estava ok. São gramados mais pesados, mas de grama natural ainda dá para jogar. Mas é um sintético, é muito perigoso, muito ruim o gramado São José. Nem dá para falar muito do jogo, né? O que eu mais gostei do jogo, posso dizer, como é que é o nome do guri da base? O Prado, Gustavo Prado jogou bem, jogou confiante, diferente de que eu vi outros falar. jogadores da base que nem confiante conseguiam ser, né? Como Estevão, como Lucas Ramos, esse aí tá jogando bem. Ele tem só 18 Depena, anos, né? é. O Depena, que bom, marcou o gol, vamos ver se recupera aí. Acho difícil, mas vamos tentar. Que mais? O Luca titular, dá pra ver que o Kudê arquivou o Luiz Adriano, graças a Deus, tá entrando só às vezes no segundo tempo, ainda foi expulso, né? Antes. Nós vamos entrar mais pra frente nessas condições aí, porque tá voltando o Maurício, pode chegar o Thiago Maia ainda, nós vamos entrar lá pra frente. Quem que são os titulares que o Kudê vai ter uma boa dor de cabeça para escalar esse time? Acho que vamos passar para essa parte aí. O X1. Eu vou dizer aqui alguns nomes para iniciar o debate e eu quero que tu me diga se eles vão ser titulares no time final do Internacional ou serão reservas, tá? Porque tem muitos jogadores que estão jogando muito bem e que, ó, vai ser difícil tirar do time titular. Vamos começar com o Thiago Maia. Ele ainda não chegou, mas a negociação está bem encaminhada. O Thiago Maia chega para ser titular, Guizo, por causa que o Arangues está indo bem na primeira função, e nós temos também o Bruno Henrique.
Olha, é difícil, hein, cara, porque o Thiago Maia é um grande jogador e o Kudê quer muito ele, né? Então eu imagino que se o Thiago Maia viesse a ser contratado, ele é titular muito porque o Kudê quer, né? Claro. Mas o Arangues jogando muito bem de 5, né? Que era uma coisa que alguns tinham alguma dúvida sobre isso. E o Bruno Henrique muito bem na meia direita, né? Fazendo uma função ali um pouquinho parecida com a do Maurício e muito interessante. É difícil. Assim, eu não gostaria de ter que botar o Bruno Henrique no banco, por exemplo, mas eu acho que se o Thiago Maia vier a ser contratado, o Thiago Maia é titular, o Arangues vai para 8, né? Como Uhum. ele estava jogando no passado com o Johnny, e o Bruno Henrique acaba indo para o banco. Mas aí é uma excelente opção para o banco. Não, e com a chegada desses jogadores titulares, tu vai melhorando o banco consequentemente, né? Exatamente. E me tinha uma dúvida aqui, Guiza, eu pensei nesses dias, porque o Bruno Henrique tá jogando muita bola e ele demonstra ter uma qualidade técnica. E a gente, e o Johan, por exemplo, eu não sei se ele tem condição de substituir do mesmo nível o Alan Patrick. Tu não acha que o Bruno Henrique não conseguia fazer um 10 ali, mais pra frente, quem sabe? Olha, difícil, né? Não é a função dele, mas ele tem qualidade, né, cara? Se o Cudê Pois talvez é, pedir e adaptar ele para ali, talvez ele consiga, né? que nem tu pega o passe que ele deu pro gol do Ener Valencia É contra um o lançamento. Santa Cruz. Cara, é muita qualidade técnica. O Bruno Henrique vem se destacando bem, né? Nesse time, dá pra ver que a pré-temporada dele foi muito boa para ele pegar nesse time, né? Ele vem jogando muito bem. Cara, como tu disse, eu acho que o Thiago Maia vai chegar na base do carteiraço, né? Que o Kudê é o jogador que ele quer ali para a primeira função. Eu acho que tu tá certo, né? Vai ficar Thiago Maia e Arangues. Mas, cara, o Bruno Henrique, muito bom jogador, vai ser com certeza um 12º pro resto do ano do Internacional. Já falamos de Arangues, já falamos de Bruno Henrique, quem que deve ser os dois titulares. E Maurício, Guiz. Tu acha que o Maurício entra nesse time? Porque tá gerando uma discussão aí, né? Porque a princípio nós vamos jogar com talvez Luca e Ener Valência ou Alário e Ener Valência. E com isso o Alan Patrick vai ser recuado mais para trás e provavelmente terão que sair ou Wanderson ou Maurício do time titular. Ou tu acha que mantém o Alan Patrick e como era o esquema do ano passado? Olha, eu acho que enquanto. Tem duas questões. Enquanto o Borré não vem, eu acho que tá vindo no meio do ano, e o Alário não consegue o condicionamento físico ideal, eu acho que o ataque segue sendo o Alan como segundo atacante e o Ener como o cara mais a referência, né? O cara mais assim, Uhum. próximo do gol, né? Eu acho que segue sendo Alan Patrick e Ener Valencia. E aí o Maurício jogaria na direita, Como era no o passado. alguém vai jogar no mando, né? Possivelmente o Ener fica de centroavante e o Alan desce para ser aquele cara assim, mais centralizado, como ele sempre foi ao longo da carreira, né? A gente sabe que o Kudê gosta que ele desça e seja o cara da pifada, né? Como ele jogava no passado, Joga muito também. que é quase um 4-2-3-1, né? E o Wanderson na esquerda. Aí, quando chegar o Borré e o Alário tiver um condicionamento físico ideal, aí a coisa muda de figura, né? Aí nós vamos ter um problema. Problema Um bom, problema obviamente. bom, né? Um problema bom, se bom dizer isso. Porque Não daí criar o crise. Alário Porque daí tu tem o Borré para jogar com o Ener, o Alário para jogar com o Ener, o Alan Ah, podendo jogar na linha de três, o Maurício também na meia direita. O Wanderson, eu acho que, apesar de tudo, ele não sai do time, ele não pode ser do time, porque não ele tá pode. jogando muito bem na minha esquerda. Mas daí provavelmente E vai aí, ser o Maurício, né? Se nós for jogar e com aí o dois Maurício ataques. provavelmente vai acabar saindo, né? Mas enquanto. Eu acho que também sabe o que, que é? É uma questão assim de prazo, sabe? O Maurício Aham. possivelmente ele sai no meio do ano. Então ele vai jogar Ah, titular, se destacar, é e aí no meio do verdade. ano ele sai. Naturalmente entra o Borré, entendeu? Aí talvez o Alan pode Nossa. jogar no lugar dele. Provavelmente é isso aí, cara. Agora, outro nome que dá para nós trazer aí para o debate é um exemplo, né? Mas poderia ser os três zagueiros que a gente tem principal, o Robert Renan. O Robert Renan é titular. Qual que tu acha que é a dupla titular do Internacional? Por causa que, né,
nesse gauchão a gente vem revezando, né? Às vezes é Mercado, Robert Renan, às vezes é Vitão, Robert Renan, às vezes é Robert Renan, Mercado. Qual que é a dupla principal do Internacional? Que tu acha que vai ser titular? Que eu acho, eu gostaria que fosse Robert Renan e Mercado. Eu acho que o Robert Renan ele estava apresentando talvez algo melhor que o Vitão apresentou durante o ano passado, e eu gostaria dele. Mas eu acho que o Cudê vai manter de novo Vitão e Mercado, e o Robert ficando como uma opção bem interessante. Ou talvez ele pode seguir nesse revezamento, porque a gente tem três opções titularíssimas. O É, Robert Renan é um tem baita muito jogador, qualidade. ele tem muito talento com a bola no pé. O cara que arma, lança, enfim, ele Deu pode, ele pode jogar assistência, né? facilmente pode jogar de meia. O Mercado é um cara mais combativo, mas é um cara com uma boa saída de bola, é um cara que se doa pelo grupo, um líder nato dentro de campo. Acostumado Absurdo a o jogo Mercado joga. grande, né? Ele só precisa ganhar um título para ele ser ídolo do Inter. Só isso. Cara, o que Ele, ele jogou na ele, ele e o Alan Libertadores, Patrick. Ele e o jogou Alan muito Patrick. na Libertadores. E, e o Vitão, ele consegue talvez retomar a boa fase dele, e ele também é um baita jogador pro Inter. Né? Porque ele tem uma boa saída de bola, ele tem lançamento. Ele é um cara parecido com o Robert Renan, assim, né? Ele é um cara de mais sair, construir o jogo, né? Sair É. jogando. Jogador, é um zagueiro mais técnico que o Dei gosta muito. Nós temos uma questão, agora tu me fez até me recordar aí sobre a zaga até o meio do ano, né? Porque o Vitão ainda não confirmou se vai ficar ou se vai sair, e o Robert Renan, né, tem um empréstimo que pode ser liberado na metade do ano. Então, na metade do ano, nós talvez possamos ficar sem Vitão e sem Robert Renan, né? Mas eu acho que o Inter deve ter alguma segurança, alguma Encaminhamento, informação aí, algum encaminhamento, pelo menos um dos dois permanecer, né? né? Eu acho, né? Porque senão talvez já seria para contratar um zagueiro. Sobre a dupla de zaga titular, eu concordo com o Guizo. Eu acho que talvez seja Gabriel Mercado e Vitão. Ele mantenha a dupla de zaga que deu certo ano passado. Mas, como tu disse, Robert Renan é uma sombra gigante, acho que principalmente pro Vitão. Não sei se ele escalaria, já escalou, né? Mas não sei se ele manteria Robert Renan e Vitão. Acho que até tem uma entrevista, acho que é do Jeromel, uma vez, que o cara pergunta, a dupla de zaga tem que um engrossar e o outro afinar, né? que, que daí fazem uma piada. Mas eu acho que é isso, né? A gente pode ver as zagas, assim, todas as zagas que deram muito certo, geralmente é um zagueiro mais físico, de imposição, e o outro um zagueiro mais técnico, né? Dá para citar mais recentemente o Cuesta e o Moledo, né? Que talvez Era muitos se assim. recordem, mas eu acho que ele vai manter provavelmente Mercado ou Robert Renan, Mercado ou Vitão. Outro nome que eu queria discutir contigo, que eu acho que a gente já discutiu aí no meio, mas o Lucas Alário, ele chegou aí para, quem sabe, ser o centroavante até a chegada do Borré, mas a gente vê que, por exemplo, o Luca, né, foi colocado na frente dele em alguns momentos, e quando ele entrou, né, ele acabou não fazendo gols, mas como a gente já falou, né, é um jogador muito bom, dá para ver que as chances que ele criou, tem um cabeceio ótimo, é um centroavante mais de imposição, né, que é uma opção que a gente não tinha até ano passado. Mas tu acha que o Alário tem possibilidade de ser titular nesse time, pelo menos até a chegada do Borré? Não, eu acho que sim. Eu acho que sim. Acho que se o Alário conseguir o condicionamento físico ideal, eu acho que naturalmente ele vai fazer um gol, vai ganhar confiança, e aí eu acho que ele consegue passagem no time titular, sim. Eu acho que o Alário tem muita qualidade, cara. É um cara matador. A gente vê que talvez o que falta, talvez no Ener Valencia, de ser um cara mais definidor, o Alário na carreira dele foi um cara Realmente. definidor. Então ele é o cara da conclusão final. O Alário é um cara que, se ele conseguir a boa fase física, ele vai ser um jogador muito importante até o Borré chegar. E talvez, se ele conseguir uma boa fase, quem sabe até o Borré vai ter que esperar um pouquinho no banco, né? Realmente. Mas o que me anima no Alário é que o Alário tá querendo muito fazer gol, né? Dá pra ver que ele tá assim, ele chega a estar ansioso para marcar um gol.
A gente teve até uma questão ali, né, do pênalti, acho que foi contra o Guarani de Bagé, né, que ele queria bater e daí o Pedro Henrique acabou não deixando ele bater. Mas o Alário dá para ver que ele está muito concentrado para fazer o seu gol para o Internacional, que, como o Guizo disse, eu acho que quando ele fazer esse gol, ele tem total condição de assumir uma posição de titular. E essa é a questão todo desse debate, né? Para a gente ver a quantidade de jogador bom que a gente tem e vamos ter uma dor de cabeça. Se tu pegar tudo esse jogador aí que eu falei, se pegarem uma fase boa, se pegarem todos uma fase boa assim, vai ser uma dor de cabeça para escalar o time. Ainda bem que nós temos 5 substituições durante o jogo, porque a gente tem pelo menos hoje, pelo menos no elenco, uns 18 jogadores com condição de ser titular. 18 a 20 jogadores com condição de ser titular e com Não, muita. e é assim que a gente tem que ir para a temporada, né, cara? É assim, se a gente quer ser campeão, a gente precisa de um elenco muito forte para buscar os títulos, né, cara? E eu acho que a gente tá num grande caminho ideal para finalmente ver algum Colorado voltar a ser campeão e aí assim a coisa muda de figura, tudo fica lindo. É. Eu acho que muita gente fala assim que às vezes o gauchão ilude logo no começo da temporada, né? Como aconteceu com o nosso rival em alguns anos. Mas eu acho que para o Inter, esse gauchão, se ganhar, vai ser o começo de, quem sabe, assim, nós mudar a mentalidade, né? Porque a gente está numa mentalidade ainda de seca, que a gente tem que ganhar, a gente tem que ganhar, a gente tem que ganhar. Eu acho que o gauchão vai botar um título, vai retomar o Internacional e vai botar a mentalidade de vez, vai instalar a mentalidade de que a gente pode ser campeão, a gente vai ser campeão. E eu acho que é a importância desse gauchão e claro que tem a importância, né, do Grêmio não igualar o Internacional em títulos consecutivos. Agora passando para a próxima pauta, a gente pode falar sobre a negociação principal que aconteceu durante essa semana, que foi as conversas entre Pedro Henrique, Internacional e Vasco da Gama. É um ponto que eu acho que divide muito a torcida do Internacional. Eu, a princípio, acho que vai dividir também a nossa opinião, Guizo. Pode começar dando a tua opinião, que depois prosseguimos para mim. Olha, o Pedro Henrique, vamos começar então de quando o Pedro Henrique veio até esse momento, né? Uhum. O Pedro Henrique, quando ele foi contratado, ninguém tinha expectativa alguma, né? Ninguém conhecia o Pedro Henrique direito, vamos ser bem sinceros, né? O cara, vendo aquele cara, o cara veio da Turquia, meu, o que é esse cara, esse loirinho que veio da Turquia e tal? Aí ele encaixa bem, ele começa bem, encaixa bem no time do Mano Menezes, né? Que também é um estilo de jogo, talvez favoreça o Pedro Henrique, porque é um estilo de jogo que o time não é tão protagonista, né? A gente sabe que o estilo do Mano Velocidade. Menezes, eles de jogar de por contra-ataque, velocidade, enfim. Gerou todo aquele debate, né, entre Wanderson e Pedro Henrique nesse tempo. Vou chegar lá. Aí o Pedro Henrique vai jogando bem, e no final do ano 2022 a gente tem esse debate assim, ué, mano, será que o Pedro Henrique não pode jogar junto com o Wanderson, jogar com 2 pontas, enfim e tal? E o Mano falou, não, se for muito ofensivo não é meu time, não sei o que e tal. E aí, Mais de um é suruba, né? aí o Pedro Henrique, começa 2023 muito bem, é o artilheiro do Campeonato Gaúcho, e ele praticamente carrega aquele time do Mano Menezes que não jogava uma uva, né? E aí, depois disso aí, em abril, o time do Inter para de jogar. Para de jogar, o Pedro Henrique também cai de produção. Para não, né? Eu acho que nunca começou ainda. É, Começou depois que o Kudê chegou, talvez. ele parou de. O Pedro Henrique conseguiu parou de salvar o futebol do Mano Menezes, né? É. E aí, beleza. Vem o Kudê, o Mano Menezes é demitido, vem o Kudê, o Pedro Henrique estava numa fase muito ruim. E o Pedro Henrique, talvez, ele nunca se adaptou ao estilo do Kudê, porque justamente o Kudê quer que ele seja um segundo atacante, e o Pedro Henrique gosta mais de jogar mais pela ponta, pelas beiradas. É. O Pedro Henrique poderia se adaptar a essa questão, essa função, até que o Pedro Henrique faz alguns gols, né, com o Kudê e tal, só que Teve uma talvez ele lesão nunca, também, no final do ele, ano. ele nunca, ele nunca conseguiu ser aquele cara, voltar a ser aquele Pedro Henrique, né? Então, eu acho que hoje, se o Pedro Henrique vai embora do Inter,
alivia um pouco a folha, que é um cara que ganha bem, e ele poderia ser uma opção pro restante do ano, poderia. Só que eu acho também que talvez para ele sair seria bom para ele, né? Para ter inspirar novos ares, enfim, tudo mais. Então eu acho que seria uma questão interessante para o próprio Pedro Henrique, né? E eu acho que se o Inter conseguir uma venda ali, igualando talvez o que ele pagou para trazer o Pedro Henrique, tá bom, sai no 0x0, assim, né? Tu sabe quanto que Então, o Inter investiu no Pedro Henrique? Eu não me eu acho que lembro o Inter direito. pagou 1,5 milhão de euros no Pedro Henrique, para trazer ele lá do time da Turquia. Cara, eu acho que o Pedro Henrique, a venda do Pedro Henrique é muito discutida. Eu pessoalmente acho que não dá para colocar ele na mesma prateleira que o Luiz Adriano, porque o Luiz Adriano nunca mostrou nada no retorno dele do Internacional. Ele mostrou algum futebol, né, como você disse, em 2022, 2021. Eu acho ele uma opção de jogador muito boa. Eu acho ele que nem para a posição do Wanderson. Eu acho que ele seria o principal substituto, mas como você disse, ele está sendo colocado como atacante. Eu acho que a saída do Pedro Henrique entra junto com o Inter precisar contratar outro ponta, se ele sair, né? Outro jogador de beirada, né? Um jogador mais do drible como o Wanderson, porque daí nós ficaríamos sem essa opção no elenco. Eu vejo isso, pelo menos. Não sei se você concorda comigo. Com a saída do Pedro Henrique, a gente teria que trazer um. Eu acho que sim, eu acho que sim. Eu acho que o Inter até vai atrás, estava atrás, até antes de começar a janela, o Inter estava atrás de um jogador ali para ser reserva do Wanderson, né, para ter as mesmas características, enfim. O Wesley, né? Foi especulado, aquele lá que jogou aqui no Mas Palmeiras. esse Wesley é bastante contestável, esse jogador do É. Cruzeiro. Com todo É, é respeito ao por Wesley. isso, é por isso que eu acho que, mesmo se a gente conseguir vender o Pedro Henrique, que o Vasco da Gama está querendo um empréstimo, se a gente conseguir vender o Pedro Henrique, a gente consegue 1.500.000 de euros. A gente vai conseguir um jogador que iguale a qualidade que ele tem, que ele ajuda o time, com esse valor, próximo a esse valor, sem precisar investir mais ou pegar um jogador de menor nível ainda do que o Pedro Henrique, porque Gabriel Barros, com todo respeito, não vai conseguir substituir o Wanderson, tá? Eu acho que o Pedro Henrique seria o jogador que mais iguala esse desnível aí da ponta em relação ao Wanderson. Então, a minha principal dúvida, a gente vai conseguir, se a gente conseguir que o Vasco da Gama compre o Pedro Henrique, com o valor que eles vão investir no Pedro Henrique, a gente vai conseguir trazer um jogador melhor ou de igual nível ao Pedro Henrique? Isso que eu fico pensando nisso. Essa é a minha o único receio à venda do Pedro Henrique. Bom, mas aí o Inter tem o capa e o scout para isso, né, cara? Porra, o Fluminense ano passado contratou o Lelê do Volta Redonda, cara, por 500 mil reais, se não me engano. E ele foi uma opção interessante no elenco do Mas Fluminense. seria uma aposta, Guilherme. Tá, mas enfim, se tu não conseguir um cara, tu não vai conseguir um cara firmado sempre, né, cara? Tu pode trazer um cara que, vamos apostar nesse cara aqui e tal, e ele pode dar certo, né, cara? Assim como ele pode dar errado, como é o caso do Gabriel Barros. Mas Mas que eu assim, acho que sim, tá eu acho muito que enrijecido o mercado, entendeu? eu acho que a grande questão é que, pelo menos é isso que eu penso. O Pedro Henrique, a gente sabe o mínimo que ele pode jogar e o máximo que ele pode jogar. Entendeu? Ele não seria mais uma incógnita do time do Internacional. A gente sabe o que ele pode render e sabe como ele não pode render também. Se a gente decidir vender ele, trazer um jogador, como você disse, do nível do Lelê, um jogador mais de aposta, pode dar completamente errado, como pode dar muito certo, o jogador se destacar, né? Só que Tá. eu acho arriscado. Eu acho arriscado nós entrar agora quase no final da janela, né? Só que assim, ó, nós arriscamos nessa época do ano também, em 2022, nós arriscamos no alemão, cara. E o Também. alemão deu super certo, entendeu? Mas talvez, né? Se tu Às pegar vezes dá todos os certo e dá jogadores, errado. se nós fizer com certeza a média das apostas que nós fizemos na época do Mano Menezes, dá pra citar também o G Dias. Não, mas O o, G o, Jean, Dias. o Jean Dias foi quase exclusivamente porque a comissão técnica queria o Jean Dias e a diretoria não teve pulso para falar, cara,
com todo respeito, tá me pedindo um cara de mais de 30 anos do Caxias, cara. Não tem como. Foi o melhor em campo do Paysandu aí nos últimos dias. Num time do tamanho do Gia Dias ele joga, entendeu? É jogador. Fez gol de letra. Tem que respeitar o G disso. Mas eu acho que essa questão do Pedro Henrique gera muita discussão. Gera muita discussão. Porque, como a gente disse, o Pedro Henrique mostrou futebol, né? Mostrou futebol nesse tempo, só que na má fase, realmente, ele não rendeu. E o Kudê já tá enxergando ele mais como um segundo atacante, né? Como você disse, eu acho que pro Pedro Henrique e pro Vasco da Gama é maravilhoso. Eu acho que o Pedro Henrique no Vasco da Gama é rei, né? Eu Mas acho que lógico, o time do Vasco é horrível. pelo jogo. Cara, pro Pedro Henrique seria ótimo. Teria que analisar as vantagens e desvantagens do Internacional. Mas eu, pessoalmente, se for para emprestar o Pedro Henrique, eu não emprestaria. Tu Eu emprestaria? acho que o próprio Pedro Henrique, perdão, pediu para que fosse vendido, né? Sim. Porque parece que ele quer ir pro Vasco e ficar Seria lá uma dando oportunidade para ele de então, jogar de ponta. só que sim, eu acho que a diretoria do Inter também tá certa, né? Os caras quando vêm aqui, acho que vai tirar fácil, nós vamos endurecer porque nós estamos vendo o Flamengo fazer isso com o Thiago Maia, por exemplo. O Thiago Maia não tá nem nos planos do Flamengo nem quer o cara. Só que eles endurecem porque, bom, é um time da mesma liga, então um rival quase direto, então nós vamos ver quanto nós tiramos, entendeu? Uma coisa que fizeram com o Corinthians. Eu acho que empréstimo, eu não liberaria o Pedro Henrique por empréstimo, porque daí a gente não teria uma compensação financeira tão grande. Talvez ainda tivesse que pagar a parte do salário, não sei se vão pagar tudo. Cara, eu acho que não compensa o empréstimo. Eu acho que seria muito melhor uma venda, como tu disse. Recuperar o dinheiro que a gente investiu no Pedro Henrique, né? Não, e para fechar assim, o Pedro Henrique, se ele quiser, se ele entender por que ele tá jogando mal, e se ele quiser jogar no Inter, assim, meu time do coração, vamos lá, tem uma oportunidade aqui, ele é muito importante pro Inter durante o ano, entendeu? Não digo para ser titular, porque eu acho que ele já perdeu muito espaço, mas é um cara que a gente sabe, que nem tu falou, a gente sabe que ele pode render, e se ele conseguir render o que ele sabe, ele é um cara que vai ajudar o Inter dentro de campo. Só que Cara, assim, a questão é, o Pedro Henrique sabe porque ele tá jogando mal, e ele mudar isso. tomar, entendeu? Esse é o problema. Eu acho que o Pedro Henrique, como tu disse, vai ser importantíssimo na temporada, por causa que a gente espera chegar muito longe nas 3 competições que nós temos, né? Que é a Sim. Copa do Brasil, Sul-Americana. Então, a gente, querendo ou não, a gente vai jogar muitos jogos com time alternativo. Com os jogadores do banco de reservas. E o Pedro Henrique é um desses jogadores que ele pode ajudar o Internacional durante o ano. Então, Na eu acho que própria Sul-Americana, principalmente na Sul-Americana, eu acredito, principalmente na fase de grupos, né? Que a fase de grupos eu acho que a gente tem que dar uma atenção menor. Eu acho que a gente tem que largar não é com todo o brasileiro. desmerecer, né? Não é Não é desmerecer, mas o desmerecer. Sul-Americana é muito fraco. Não, se tu pegar a fase de grupos da Sul-Americana, da Libertadores, os times da Sul-Americana, da Libertadores já estão muito abaixo. E então imagina da Sul-Americana. E provavelmente a gente vai pegar um grupo com os times peruanos, Na Bolívia, sei lá. alguns times que a gente não precisa dar total foco, né? Eu acho muito mais vantajoso nós focar na campanha no brasileiro do que na fase de grupos da Sul-Americana. Eu acho que quando chegar todo mundo, se vier todos os reforços que tem para chegar, a gente vai ir com o time reserva na Sul-Americana muito melhor do que o time que a gente vai enfrentar, entendeu? E eu acho que compensa. E o Pedro Henrique entra nessa linha aí. Eu acho que a conclusão que dá pra gente tirar, Guisa. Dá para vender, mas eu acho que tem que ter uma compensação financeira mínima ali. Vai, no mínimo do mínimo, 1.200.000 euros. Eu acho que é o mínimo que eu aceitaria pelo Pedro Henrique. E também para nós conseguir trazer uma substituição à altura do que o Pedro Henrique pode fazer. Mas eu acho que é isso. Nós encerramos as pautas aí dessa semana. Eu tenho um bônus. Calma aí que eu tenho um bônus. Bônus? Eu tenho um bônus e eu quero uma proposta pro canal. Que a gente criar um quadro lendo os tweets da Mais Lunática, cara. Porque essa noite aí eu vi um tweet muito engraçado do senhor Portalupismo. É @portalupe83. Meu Deus. Obviamente do time rival, né?
E ele postou assim: time do Cudê, coletivamente e taticamente, não tem nada. Nada. Ponto. Folha salarial batendo nos 20 milhões e tendo que roubar o pequeno São José. Ou é na base da individualidade ou na base do apito. Triste. Não, Guizo, não dá nem pra comentar. Não dá pra comentar. Não dá pra comentar. Meu Deus. Cara, que Não nem eu sei. brinco, é o incrível mundo tricolor, cara. Os caras vivem numa realidade totalmente paralela. Eu acho que, na verdade, eles sabem a verdade, mas eles mascaram a verdade, entendeu? Eles Mas fecham numa claro, bolha assim, Guizo. não, Mas vamos, claro. vamos Dá pra distorcer nós isso. só citar a contratação do Diego Costa. É, Duas vocês viram semanas isso, não? atrás. 2 semanas atrás eles estavam falando, nossa, Deus me livre o Diego Costa, e agora já estão querendo botar que ele. Cara, Cara, eu vi não um sei se vocês tweet dizendo viram que ele o foi Grêmio a. Timeline no Twitter. Ele foi um O dos. Grêmio Eu acho que ele, Timeline no Twitter, cara. Perdão de atrapalhar. Mas, assim, no meio do ano passado, eles falaram assim: graças a Deus o Botafogo nos salvou de trazer o Diego Costa, não sei o quê. E agora, quando o Grêmio foi. Cara, é método. Quando o Grêmio foi, contratou o Diego Costa, eles foram lá e falaram assim: cara, o Diego Costa é o central, é o jogador no futebol brasileiro com a maior carreira, depois do Luiz Soares, é, cara. É inacreditável, cara. enchem a bola, enchem a bola. Cara, é ridículo. Vão começar a dizer aí que ele joga melhor que o Ener Valencia, que ele é melhor que o Borré. Só espera, Guilherme. Só espera, só espera. Se ele marcar Não, se ele marcar um gol contra o Ipiranga, contra qualquer time do interior, acabou. Acabou. não, Não vai, não craque, vai ter, ídolo, não sei mais. não vai ter a Recopa? Não vai ter a Recopa? Vai Gaúcha? ter. Não, eles ganharam do. Não, eles empataram com o São Luís agora, não foi? Não me lembro. Só sei, Não era com o ó, São Luís, não. se o Diego Costa inventar e marcar um gol no time do interior, ele é o novo Pelé do futebol brasileiro. Pode ter certeza. Não, os caras dizem que o JP Bagrão lá tem 2 gols no Brasil do Gauchão e o Alário tem 0, por isso que o JP é melhor. Entendeu? Meu Deus. É como tu disse, é uma realidade alternativa. Eles estão muito acostumados, a mídia dá muita bola para eles, tá enchendo tudo eles. Mas vamos ver, né, o que eles vão falar. Até acho que tu me mandou, né? Que o Gauchão é a esperança deles, para ser muito sincero. Mandei o áudio do parceiro meu que mandou no grupo uma verdade, eu mandei pro Weber e realmente, se tu analisar, é isso. É a Copa do é, Mundo deles, se eles não ganhar esse ano, eles estão fodidos. Me perdoa a por palavra. causa que com o time que eles estão, pelo menos é a nossa opinião, eu acho muito difícil eles irem muito longe na Libertadores. Só se, né, caiu o raio 2 vezes, como foi 2017, de começar a pegar, Ah, começar a pegar, né? Enfim, é, dependendo da sorte que esses caras têm, não é se duvidar, mas enfim. mas é isso. O Gauchão vai ser a Copa do Mundo para eles e, enfim, cabe ao Inter mostrar o contrário, que tem um time, cara, quem não enxerga que o time do Inter é muito melhor que o do Inter do Grêmio, não tem o que falar. Cara, eles podem discutir quanto quiserem, podem fazer malabarismo que for, mas, cara, no papel, no banco, cara, no elenco, o time do Inter é muito melhor que o do Grêmio e tem tudo para buscar esse gauchão. Mas é isso. Muito obrigado a todos que vocês assistiram até aqui. Vamos ver se a gente vai implantar esse quadro aí do Kiza. Cara, se pegar as barbaridades que o Grêmio fala, que os gremistas falam, dá para fazer um quadro só para isso. Toda semana algum gremista fala Não, alguma barbaridade. bota só eu lendo e analisando, cara. Que nem o Mil Grau fazia uma vez com os caras, com os palmeirenses, mano. Cara, pode ser. Mas enfim, muito obrigado para você que assistiu até aqui. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve na Reação Colorada, siga o Guizo e me siga em todas as redes sociais. Muito obrigado. Tchau.